Fala, meus combatentes extremistas, minhas extremistas combatentes. Hoje traremos um tópico que com certeza irá cair na prova dos senhores, que é o Estatuto da Polícia Militar da Paraíba, que é regido pela Lei 3.909, 3.909 de 14 de julho de 1977. O edital já trouxe de forma sucinta o que iria cair realmente na prova dos senhores aqui, que é o artigo 12 ao 19, quando trata da hierarquia e da disciplina. No artigo 26, que trata do valor policial militar, da ética policial militar, dos deveres policiais militares, do compromisso policial militar, do comando e da subordinação. Trataremos, de todos, trataremos de todos esses tópicos, pois se os senhores deixarem para trás qualquer um desses tópicos, com certeza irão se complicar na hora da prova. Por quê? O que é que o examinador costuma fazer? Ele costuma misturar ali, na questão ali que trata dos deveres, com a questão ali da ética, porque são muito parecidos. Eu trouxe de forma sucinta, mas é essencial que os senhores leiam todos estes dispositivos, porque é letra de lei. Não tem erro, não tem como o examinador ir buscar algum entendimento doutrinário e jurisprudencial, porque não existe. É simples para os senhores, basta dar uma olhada nesses artigos e os senhores irão, com certeza, estar na frente da maioria dos seus concorrentes. Vamos lá, aqui, voltando aqui para a lei, né? E, e agora eu trouxe trazendo aqui o primeiro tópico, que é da hierarquia e da disciplina, que trata do artigo, que vai do artigo 12 até o artigo 19. Observa-se que aqui existe uma precedência. O soldado, isso aqui é literalmente isso aqui, a subordinação aqui, soldado é inferior ao cabo. O primeiro sargento, eu deveria até ter colocado aqui, primeiro, segundo e terceiro. O cabo está acima do soldado, o terceiro sargento está acima do cabo, o segundo sargento está acima do terceiro, o primeiro acima do segundo. E depois vai para subtenente, que está abaixo do aluno de oficial, também está abaixo do aspirante a oficial. É assim, senhores, isso aqui é literalmente a hierarquia. Quando os senhores olharem isso aqui, essa questão aqui, essa tabelinha aqui, observa-se que realmente é a literalidade da hierarquia, da cadeia hierárquica militar. Também existe uma divisão aqui, Vou fazer aqui uma divisão aqui para também ficar mais. Também uma divisão relacionada à questão de oficiais para praças. Isso aqui tudo, daqui para baixo, é tudo praça. E para cima é tudo oficial. O oficial, ele possui o posto. Já o praça, ele possui uma graduação. Ressaltando também que a questão aqui da nomeação, quando ele é promovido, exemplo, um aspirante a oficial ele é promovido para segundo tenente. Observa-se aqui que ele mudou de patente. Ele deixou de ser praça e tornou oficial. Quem é que vai fazer essa nomeação aqui desse segundo tenente? É o governador. Sempre observar isso. Todos esses aqui, todas essas pessoas aqui que estão nesses postos são nomeados pelo governador. Já quem está aqui abaixo, todos eles são nomeados pelo comandante da Polícia Militar. Vamos para uma questão
conforme previsão no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, o grau hierárquico da praça conferido por ato do comandante-geral da PM é chamado de, acabamos de ver, né, pessoal? Letra A, posto. Letra B, graduação. Letra C, círculo de oficiais superiores. Letra D, círculo de cabos e soldados. E aí, pessoal? Letra B de bola. Por quê? Porque quando falar em praça, observa-se que o praça ele é nomeado pelo comandante-geral da Polícia Militar. Ele é graduado. Vamos para mais uma questão. No que se refere à hierarquia e à disciplina, institutos previstos no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, assinale a alternativa correta. Letra A, graduação. Graduação é o nível de hierarquia do oficial conferido por ato do comandante da Polícia Militar da Paraíba. Letra B, a disciplina e a hierarquia constituem a base institucional da Polícia Militar. A responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com o grau hierárquico. Letra C. Posto é o nível hierárquico da praça conferido em decorrência das disposições constantes do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. E a letra D, a autoridade e a fiel obediência às normas embasam a entidade policial militar e coordenam o seu desenvolvimento, materializado no comportamento de cada integrante desse organismo. E aí, senhores, qual seria a resposta? Aqui é a correta, faltando isso. A resposta é a letra B de bola. Por quê? Porque realmente a disciplina e a hierarquia constituem a base que está previsto no artigo 14. Aliás, está previsto no artigo 12. Aqui está previsto no artigo 12 do Estatuto da PM, ressaltando que realmente a responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com o grau hierárquico. Volta para mim. Ó. Imagine que eu, como soldado de polícia militar, tomei posse hoje. Hoje foi publicado lá no Diário Oficial a minha nomeação. Tem condições de eu, como soldado, já comandar uma viatura? Tem condições? E até tem. Se eu for no curso de formação, exemplo, for colocado nessa viatura e tiver todos foram nomeados no mesmo dia, fizemos o curso de formação juntos, mas no curso de formação a minha nota foi maior do que a do meu concorrente. Ou seja, se for colocado numa viatura todos juntos, eu realmente serei o comandante dessa viatura. Porém, se não tiver uma situação dessa, uma situação atípica, o cabo ele vai comandar uma viatura ou um sargento e eles terão mais obrigações, mais responsabilidades do que um soldado. Então, sempre observar isso. Aquela tabelinha que eu trouxe para os senhores, é essencial que isso fique memorizado na mente dos senhores, porque todo concurso de polícia militar é a mesma coisa. Todo concurso de polícia militar existe aquele círculo hierárquico. Então isso tem que estar tatuado na mente dos senhores que pleteiam um cargo de polícia militar. É inadmissível que os senhores saiam para fazer um concurso desse e não saibam a questão da hierarquia entre os militares. Então, vamos lá, voltar aqui para a questão. Porque, vamos lá. Posto é o nível hierárquico da praça. Isso aqui está errado, meu povo. Por quê? Porque praça, como eu já falei para os senhores, é graduação. É graduação. Praça é graduado. Quando falar em posto, isso aqui se limita aos oficiais. Letra D.
autoridade e a fiel obediência às normas que embasam a entidade policial. Isso aqui está errado por quê, meu povo? Essa letra D, porque aqui fala que trocou, que não é autoridade e a fiel obediência às normas. Tem que observar o seguinte, a hierarquia e a disciplina. Hierarquia e disciplina. É o que está previsto. Aí está previsto aqui no artigo 12. Artigo 12, parágrafo 1º fala sobre a hierarquia e o parágrafo 2º trata sobre a disciplina. Vamos lá. O artigo 26, que trata aqui sobre a questão do valor policial militar. O valor do policial militar. Vamos lá. Artigo 26. São manifestações essenciais do valor policial militar. Inciso 1. Trouxe aqui alguns incisos, mas é importante que os senhores leiam todos. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Inciso 2. A fé na elevada missão da polícia militar. Inciso 3. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização policial militar onde serve. Inciso 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercido. E inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Aqui, meu povo, volta para mim aqui, ó. Aqui realmente são todos os incisos. Eu coloquei todos aí. Mas é essencial que os senhores deem uma lida ali, faltando alguns dias para a prova, porque isso vai fazer a diferença. Às vezes eles trocam, eles fazem trocadilhos, como veremos aqui em uma questão mais adiante. Eles trocam a questão do valor policial militar com a ética, porque realmente é bem similar. Então, faça alguns mnemônicos para que decorem, principalmente esses incisos do artigo 26, que são menores do que os que estão relacionados no artigo 27, quando trata da ética policial militar. Vamos lá para a continuidade aqui. Ó. Primeiro aqui, uma outra questão. Assinale a alternativa e completa corretamente o trecho a seguir. Não constitui valor do policial militar segundo o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba. Completar, né? Ser justo e ele quer aqui não constitui, viu? Ou seja, ele quer a errada. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Letra B. A fé na elevada missão da Polícia Militar. Letra C. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Letra D. O civismo e o culto das tradições históricas. E aí nós acabamos de ver, né? Questão aqui no que tange o valor do policial militar. Resposta é a letra A. Porque todas essas aqui, a B, a C e a D, estão previstas aqui, ó. Previstas aqui. Então, ler a lei realmente, decorar aquelas nuances de cada inciso e ir para a prova, pessoal. Não adianta não. O examinador ele vai pegar os senhores realmente naquela dúvida ali entre naqueles entendimentos ali, aquelas normas que são similares, né?
Dando continuidade, o artigo 27, menciona o seguinte: o sentimento do dever, o pundonor policial e o decoro de classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Então vamos lá, que eu trouxe alguns incisos, mas tem mais, pessoal. Dê uma olhadinha. Ó, a questão aqui do pundonor, aqui é decoro. Palavra realmente que não está sendo muito usada ultimamente, mas é o sentimento do dever, o decoro policial, blá, blá, blá. Pronto, vamos lá. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Ainda a questão aqui no que tange a ética policial militar, né, meu povo? Artigo 28. Ao PM, ao policial militar da ativa, ressalvados os dispostos no parágrafo 2º e 3º, que é importante, isso aqui cai muito. Ao policial militar da ativa, salvados os parágrafos 2º e o 3º, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Ou seja, o policial militar aqui, ó, esses policiais militares de ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infringam o disposto no presente artigo. E o parágrafo 3º, no intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é lhe permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Ou seja, o artigo 28 ele faz duas ressalvas, ou seja, o militar da ativa, desde que não infrijam o disposto no que tange aqui ao caput, né? Bem como o parágrafo 3º. Isso aqui os senhores têm que decorar, isso aqui tem que estar tatuado na mente dos senhores. Observa isso aqui, ó. E o parágrafo 1º determina o seguinte: os PMs, os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Para a questão, assinale a alternativa correta. A ordenação da autoridade dentro da estrutura da Polícia Militar se faz por cargos e funções. Letra B. A disciplina e o respeito devem ser mantidos apenas entre policiais da ativa e da reserva remunerada. Letra C. O policial militar na ativa pode ser acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Letra D. A disciplina no organismo policial militar traduz-se pelo perfeito conhecimento dos direitos por parte dos componentes desse organismo. Letra E. Quando um oficial da reserva remunerada fizer uso do posto ou graduação, não deverá mencionar essa situação. Qual seria a resposta? A resposta é a letra C de casa, porque acabamos de ver no slide anterior que o policial militar na ativa, ele pode sim ser acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade. Veja aqui, ó. O policial militar da ativa, que está no caput do artigo 28, é salvado o disposto nos parágrafos 2º e 3º, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência da sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, ou seja, o policial militar
ele realmente poderá ser cotista em sociedade anônima, é a regra, ou por cotas de responsabilidade limitada. Essa ressalva aqui do parágrafo 2º e 3º, ela fala somente a questão aqui de comerciar ou tomar parte na administração ou gerência. É por isso que aqui a resposta é a letra C de casa. A ordenação da autoridade dentro da estrutura policial, a questão da policial militar, ela está errada, porque a ordenação se faz não por questão de cargos e funções. A estrutura se faz através de postos e graduações. A disciplina e o respeito devem ser mantidos apenas entre policiais militares de ativa e da reserva remunerada. Errada. Porque quando fala aqui entre policiais da ativa, fala da ativa, policiais militares de ativa, da reserva remunerada, bem como dos reformados. Esse é o erro da questão. A letra D, o erro está na questão aqui do perfeito conhecimento dos direitos por parte dos componentes desse organismo. Mas a lei, ela não fala pelo perfeito conhecimento, ela fala pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Não é perfeito conhecimento, mas é cumprimento dos direitos. Agora, quando fala aqui o erro dessa última questão aqui, quando um oficial da reserva remunerada, a questão fala aqui que fizer uso do posto dessa graduação, não deverá mencionar essa situação. É o inverso, ele deverá sim mencionar essa situação. Ou seja, quando o oficial da reserva remunerada fizer uso do posto de graduação, ele deverá mencionar essa situação. E aqui está o erro da questão, né? Dos deveres policiais militares. Meu povo, o artigo 30 determina o seguinte: os deveres policiais militares emanam de vínculos relacionados que ligam o policial militar à comunidade estadual e sua segurança e compreende essencialmente alguns incisos: a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. O segundo, o culto aos símbolos nacionais. O terceiro, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Quarto, a disciplina e o respeito à hierarquia. Quinto, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Sexto, a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Essa aqui é a leitura simples da lei. E agora, a próxima questão é a que trata sobre a questão dos deveres do policial militar. São deveres do policial militar previstos no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, Lei 3.909, 77. A letra A, né? Improbidade e lealdade em todas as circunstâncias. Letra B. Dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Letra C. Disciplina e o respeito às obrigações e ordens. Letra D. Culto aos símbolos estaduais.
E aí, meu povo, qual seria a resposta? A resposta é a letra B de bola. Por quê? Aqui observa-se aqui o erro que é ele troca improbidade por probidade. Se fosse probidade, beleza, seria correta, mas não. Colocou improbidade. A letra C é disciplina e o respeito à hierarquia. Ele faz um trocadilho aqui, meu povo. Coloca aqui as ordens, respeita as obrigações e ordens. Mas é hierarquia. Culto aos símbolos estaduais, não, é nacionais. Tá vendo como é que o examinador, eles gostam de cobrar, eles fazem trocadilhos. Ó, vou voltar aqui para a obrigação de tratar, cadê aqui? O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Ele faz um trocadilho. O inciso quarto, ele fez uma mistura com o quinto. E o quarto fala a disciplina e o respeito à hierarquia. Ele colocou respeito às obrigações e às ordens. E ordens errou aqui já. É a probidade e lealdade em todas as circunstâncias. Ele botou improbidade. O culto assim, aos símbolos nacionais. Ele colocou lá, colocando estaduais, né? A dedicação integral, aqui é a nossa resposta, né? A questão. Bom, agora, o último tópico do Estatuto da PM da Paraíba é a que trata sobre o compromisso do policial militar. O artigo 31 determina o seguinte, que todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-la. O artigo 33 determina o seguinte, que o comando é a soma de autoridade, de deveres e responsabilidade de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma organização policial militar, constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Artigo 34. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente de estrutura hierárquica da Polícia Militar. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, chefia e de direção das organizações policiais militares. O oficial ele é sempre treinado para exercer os cargos de chefia. E o artigo 38 e 39 determina o seguinte, o 38. As praças especiais. Quem são as praças especiais? Quem são as praças especiais? É o aspirante a oficial e o aluno no CFO, no curso de formação de oficiais, né? Ele. Agora, as praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. E o artigo 39 cabe ao policial militar responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Vamos fazer uma questão aqui relacionada à questão do comando e subordinação.
Vamos lá, a Banco IBFC 2000 e do último concurso, viu? Soldado da Polícia Militar. Relativamente aos temas comando e subordinação, assim descortinados no âmbito do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Assinale a alternativa correta. As praças especiais cabe rigorosa observância das prescrições e regulamentos, dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhe inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Correta? Mas vamos ver aqui por quê. Aqui está correta já, né? Está prevista aqui no artigo 38 do Estatuto da Polícia Militar. Vamos para o erro das próximas, né? O comando constitui uma prerrogativa pessoal. Pessoal não. É uma prerrogativa impessoal. É uma prerrogativa impessoal, por isso que a questão está errada, né? Letra C. Os oficiais completam e auxiliam as atividades das praças, quer no emprego das técnicas e no treinamento, e até mesmo na gestão. Isso aqui fica a cargo dos subtenentes e sargentos. Por isso que a questão está errada. A subordinação possui o condão de afetar episodicamente a dignidade pessoal do policial militar. Não pode nem episodicamente e nem não pode nunca ocorrer a questão de afetar a dignidade pessoal do policial militar. Por isso a questão está errada. Em previsão no artigo 34. Então, meu povo, voltando aqui para mim, esses foram alguns tópicos que eu trouxe com o intuito de que os senhores realmente verifiquem principais temas, serve de diretriz, né, para que os senhores sejam aprovados para o cargo de soldado da Polícia Militar. Lembrando que essas questões elas têm um peso, elas equivalem a um peso maior do que uma questão, por exemplo, de português. Português vale 1 ponto e essa questão aí de direito penal militar tem um peso 2. Então, vamos para cima deles e vamos detonar essa IBFC no dia 29 de outubro.